Olá, ouvintes do Mesa de Debate. Quem está falando é o Guilherme. E no dia de hoje, né, vamos dar continuidade aí da a nossa programação da semana, trazendo aqui debates, conversas e discussões polêmicas, que eu acho que vai ter bastante aqui nessa live no dia de hoje. E sobre os temas que interessam, a gente que busca ir para uma transformação da sociedade. E tentar aqui também apresentar várias visões aí do campo, né, da esquerda, mesmo que eu, né, não ou, né, qualquer um dos meus colegas aqui de canal não concorde, né, para a gente elevar aí o debate público. E no dia de hoje estou aqui com o Lúcio Júnior, ele que é uma pessoa bastante ativa aí nas redes sociais, né, é professor, e a gente vai falar aí, né, conversar, debater o assunto sobre China. Então, sem muita demora, Lúcio, antes da gente começar, por favor, se apresente. Então, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Guilherme. Eu sou formado em Filosofia e Letras. Eu atuo como professor aqui no interior do estado de Minas Gerais, em faculdades e no ensino médio. Então, o meu interesse em China é mais pesquisa. Eu gosto dos temas políticos, culturais, econômicos e tal. Então, eu traduzo do inglês e do francês. Então, às vezes, a gente tem informações que a gente não tem muito acesso. Aí eu tenho um canal, né, que é voltado para o maoísmo mesmo. Tem um canal que é voltado para Entendi. pesquisa do maoísmo, chama Professor Lúcio Júnior. Então, Tá certo. Então, vamos aqui fazer a primeira pergunta. Lúcio, né, um dos debates que ainda, né, perpassa a esquerda, né, é o caráter, né, da China hoje. A China, no seu entendimento, ela é socialista, comunista, capitalista, ou um termo que eu escutava muito quando era jovem, socialismo de mercado. Qual é, na sua visão, a China hoje? Guilherme, é o seguinte, eu sou mais ligado à vertente do jornal A Nova Democracia, eu simpatizo com essa vertente. Não é que a gente tem que aceitar tudo, né? Uma vertente que a gente simpatiza. Essa vertente postula que desde 1976 houve uma virada lá, de uma fração mais à direita do partido, liderada pelo Deng Xiaoping, pronuncia-se Deng Xiaoping, e esse grupo dele puxou o país para, que ele fala de reformas econômicas, mas são privatizações e a entrada do capital estrangeiro e uma distensão com os Estados Unidos e o Ocidente. Então, eu sou da hipótese que ela é capitalista, mas ela é governada pela esquerda. É um partido comunista que governa, parece que tem outros 8 pequenos partidos legalizados, não é partido único, e agora é a hegemonia do Partido Comunista que fez revisões na teoria. A teoria hoje predominante é o denguismo. Eles falam em pensamento Mao Zedong e no pensamento do Deng Xiaoping, que é o que é hegemônico lá hoje, no partido deles hoje. Então, eu acho que é um país capitalista que é governado por um partido com discussões de esquerda, as discussões são à esquerda, mas, principalmente para nós, né, quando a gente vê o que eles discutem, mas já é um partido onde já foi reintroduzido o capitalismo. Acho que eles passaram por uma transição para o socialismo entre 1949 e 1976. Aí eu vou falar mais disso, né? Eu suponho que eles fizeram uma revolução que transitou para o socialismo. Certo, então, outras palavras, você afirma aí que a China hoje é capitalista. Certo. Sim. É,
Ô, Lúcio, a gente encontra várias coisas dentro da esquerda, né? Tentando resgatar um socialismo na China que, para mim, particularmente, não existe mais, porque uma vez que, né, se tem propriedade privada, né, tem, né, capitalismo. Eu queria que você falasse um pouco do pensamento dessa esquerda que teima a afirmar que a China é socialista. É o seguinte, Guilherme, é que como eles já tiveram reforma agrária há muito tempo, eles tiveram uma luta contra o imperialismo, nacionalização de empresas, já tiveram a Revolução Cultural, que é uma discussão toda bem profunda, foi mais ou menos um aprofundamento da Revolução de 1949, ali. Então, para nós, as discussões dele parecem todas muito à esquerda. A gente é muito ligado ao Partido Democrata, a esquerda aqui, ela é muito ligada ao Partido Democrata norte-americano e o que a gente chama de um termo péssimo, né? Eu não gosto de falar, mas eu não encontro outro. Populismo latino-americano. Você vê, por exemplo, a Janja falou que as duas figuras que ela admira são a Michelle Obama e a Evita Peron. Então, eu acho que nós estamos. A esquerda ela é muito entre Obama e Peron. A gente fica muito orbitando nessas figuras, e quando vê as discussões lá da Ásia, a gente pensa, putz, então é super de esquerda, né? Então é socialismo. Porque de boca, o próprio Deng Xiaoping, o próprio partido ainda hoje, ainda fala em Mao. Então, por exemplo, outro dia eles inauguraram uma estátua do Mao, ele está lá de todo tamanho na Praça da Paz Celestial, ele ainda é uma figura, tem um mausoléu, né, que as pessoas vão lá visitar, então, ainda é uma figura cultuada, como se fosse um herói, é um herói nacional para eles, colocou a China de pé, isso que as pessoas que vão ao mausoléu falam. O Elias Jabor comenta isso, eu concordo, algumas coisas que o Jabor fala eu concordo, eu admiro ele, só que ele está muito ligado ao pensamento do Deng Xiaoping. Muito, muito próximo, entendeu? Aí ele tende a repetir frases do Deng Xiaoping como se fossem dele. Então, eu não, assim, quando for o pensamento do mal, eu falo, quando for eu querendo fazer um acréscimo, eu explico. Então, ele já é denguista sem explicar para você, que está vendo os vídeos dele, no caso o Jabor, o professor Elias Jabor do FRJ, ele é denguista sem te explicar, olha, eu sou denguista, não maoísta. Então a gente tem que fazer essa separação, até para o público poder entender melhor, você não acha? Então, para nós, as discussões deles são estratosféricas, são muito adiante. Por exemplo, eu sei que um professor, conversa com um professor de New Jersey, que é bem de esquerda, o professor Grover Furr. Então, ele conta que as pesquisas dele sobre Stalin, a União Soviética, são publicadas na China. Há interesse em pesquisas sobre a história do socialismo lá. O que eu acho que é bem sensível lá é os movimentos maoístas de hoje em dia. Então, por exemplo, eu estava acompanhando uma discussão de uma professora que chama Julia Lovell sobre o maoísmo, em inglês, no YouTube. Ela conta que quando movimentos como os do Nepal vão debater com as autoridades da China, que é um país vizinho ali, as autoridades da China falam assim, olha, a gente pode até conversar com vocês aí do Nepal, mas vocês se dizem maoístas, então a gente não queria que vocês se dissessem assim, porque isso provoca constrangimento em nós. Entendeu? Então, hoje em dia, a própria China, ela está nessa de virar potência, de fazer negócios, e essa ideia do internacionalismo proletário atrapalha. Então, eles querem cortar com essa história e fazer negócios mesmo. Esses assuntos para eles constrangem. Eles lembram quando é bom para eles lembrarem. A Julia Lovell fala muito bem isso. Tem o vídeo The Rise of Global Maoism. Eles lembram, por exemplo, fazem questão de lembrar que Zimbábue teve sua luta de libertação nacional apoiada pelo Mao e pelo Partido Chinês. Eles lembram isso para a África. Mas hoje eles não lembram, não falam mais no fato de que eles apoiaram o Khmer Vermelho. Eles eram um das grandes, talvez a única potência a apoiar o Khmer Vermelho, de alguma forma. Então, isso eles já não falam mais. Eles selecionam, né?
uma pergunta mais polêmica, né? É, falar um pouco aí do maoísmo, né? Eu sou um crítico a essa vertente por várias razões do pensamento. Uma delas é o chamado bloco dos quatro, né? Que para mim isso aí configura um bloco de conciliação de classe, em última instância, né? Esse tipo de política do maoísmo, né? Encabeçado pelo maoísmo, mas também encabeçado em outros, né, setores tidos comunistas, né, que para mim é meio complicado falar assim, pode, né, ser considerado um erro que levou, né, a União Soviética para o fracasso e também a China do jeito que ela é hoje. Tá, vamos por partes aqui. Outro dia me perguntaram, foi uma questão aí realmente importante, que me perguntaram o que é o tal do Grupo dos Quatro, a Gangue dos Quatro, né? Eu achei pouquíssima informação em português, toda muito viciada de anticomunismo, muito mesmo. E o que eu achei foi surpreendente, que é o seguinte, que a gente chama de Grupo dos Quatro, ou Camarilha dos Quatro, era a velha guarda, um pessoal da velha guarda do Mao, viveu com o Mao, inclusive sua esposa, Jiang Qing. Eram 4 pessoas, assim, um é o prefeito de Xangai, um é um crítico literário que desencadeou a Revolução Cultural, com uma polêmica a respeito de uma peça, de uma ópera. Outro é um dos caras que, junto com o prefeito de Xangai, fez a comuna de Xangai, e outra é a esposa do Mao, que grande agitadora e companheira dele, então, o resto da vida, a vida inteira, artista também. É atriz, no começo da carreira ela foi atriz, mas ela, além de teorizar, ela fazia obras de arte, igual aquela obra, o Leste é Vermelho, aquela ópera, é um musical, na verdade, né? É um misto de ópera e de musical. Muito bacana, e é com base nas ideias dela, eles só fizeram aquilo na época da Revolução Cultural. Acho curioso, né, assim, parece que eles continuaram com as tradições milenares, e só fizeram um negócio mais engajado, assim, falando da Revolução, da luta contra os japoneses, na época da Revolução Cultural, que aí ficou uma obra de arte, assim, tratando o comunismo mesmo. Acho que antes eles continuaram muito com as tradições, com as óperas tradicionais, com folclore e tal, e não fizeram uma coisa engajada, não, que a gente chama de literatura engajada, tipo aqueles primeiros romances do Jorge Amado, Subterrâneos da Liberdade. Acho que só na Revolução Cultural eles fizeram isso mesmo. Aí a segunda parte da sua pergunta. Olha, pelo que eu percebi, o que se debate é que essa velha guarda maoísta era bem radical em algumas coisas, e coisas que a gente não aceita hoje em dia. Igual, por exemplo, uma mulher montou lá uma ópera, chamava A Demissão de Hairui, isso lá em 65. Uma artista montou a ópera, e aí o próprio Mao gostou. E logo a seguir, um crítico, um da Gangue dos Quatro, digamos, a velha guarda maoísta, um desses caras, lançou uma crítica literária associando essa mulher ao grupo do Deng Xiaoping, e falou que foi mostrando assim, conteúdos na ópera, falando que ela era uma partidária do Deng Xiaoping, e a demissão tinha sido uma metáfora da demissão de um cara, tinha sido recente, de um cara que tinha criticado o Grande Salto Adiante, que era uma política de criar as cooperativas e industrializar o país ao mesmo tempo, que criou bastante conflito, né? Foi durante o período de seca, foi bastante complicado, mas criou a base da China, potência atual. Acho que a gente tem que fazer essa análise dialética. Mas desgastou muito o grupo do Mao. Então, assim, esse grupo aí, eu creio que em determinados momentos ele fez coisas que radicalizou bastante. Igual, por exemplo, a autora da ópera, que não tinha explicitado esses conteúdos lá, acabou presa e morreu na prisão em 69. Então, para nós, alguém ser preso por conteúdos que estão implícitos na sua obra é absurdo, né, Guilherme?
Você faz uma obra de arte, alguém vê conteúdos implícitos, um crítico, e aí o Estado te pune de alguma forma, complicado, né? Para nós é uma coisa muito fora da casinha, o pessoal ficou bem espantado e criticou muito no vídeo. Mas agora, eu acho que a gente tem que ver que é outra conjuntura. Então, por exemplo, o artista, lá naquela conjuntura, ele escreve para milhões, entendeu? Então, o cara que é dissidente na União Soviética, igual, por exemplo, o Solzhenitsyn, é como se, a gente vai comparar assim, como se a Luciana Genro tivesse uma coluna no Jornal Nacional. Entendeu? Eles falam para as massas. Isso que é a diferença para nós aqui na esquerda brasileira. A gente fala para minorias, para vanguarda, para estudantes universitários, mas nós não temos acesso às massas. Nós estamos, assim, politizando uma vanguarda, já é alguma coisa, muito válido. Mas o acesso às massas através dos meios de comunicação nós não temos. Na democracia liberal nós temos liberdade para falar. Mas essa liberdade ela tem as restrições do mercado, as restrições econômicas, e outra coisa que é a repressão velada, né? Em 2003 a gente viu bastante isso. Então, por exemplo, companheiros anarquistas, ou então dos movimentos que estavam, tipo o movimento Passe Livre, que eram presos nas manifestações e as pessoas da repressão mostravam likes de Facebook e perguntavam, esse fulano é seu amigo? Então tem uma repressão velada, a repressão também usa as redes sociais, mas nós temos que aí ir tentando usar os espaços que nós temos de forma cautelosa, né? E pensando no que nós estamos fazendo. Agora, essa vertente maoísta que eu simpatizo, atribui a queda da União Soviética, mas a introdução das reformas lá do Khrushchev, que reformas capitalistas. Começou com as privatizações, e na briga a partir de 56, na briga interna do partido, afastou as pessoas revolucionárias, ficou os caras bunda mole, burocráticos, que aceitavam fazer as coisas só da boca para fora. A explicação dos maoístas é essa, assim, quem tinha espírito revolucionário foi expurgado, aí começaram as privatizações, você vai privatizando, reintroduzindo a burguesia toma o poder. Então a explicação simples é essa, mas é tudo mais complexo, né? As coisas são complexas. Você cita aqui, né, o internacionalismo proletário, né? Na sua visão, nesse ponto, né, Trotsky, né, que pregava a revolução permanente, estava certo? Guilherme, é o seguinte, eu concordo com algumas coisas que o Trotsky fala e divirjo diametralmente de outras. Parece que quando ele fala em revolução permanente, ele tem a ideia de que era 1848, ia pipocar tudo ao mesmo tempo. Ele estava pensando naquele processo ali das revoluções liberais de 1848. O que nós vimos é que aquilo pode até acontecer, igual, por exemplo, a Primavera Árabe, um monte de revoltas em vários países, até contagia o Brasil, mas que o que nós vimos é que para um levante popular desse, encontrar uma vanguarda que tem uma identificação e segue para uma revolução caminhando ao socialismo, é algo mais difícil que a gente imaginava, né? Porque desde 79, lá da Nicarágua, parece que não acontece nada semelhante. A gente pensava que era mais fácil, que ia continuar acontecendo. Eu acho que nós estamos realmente numa época contra-revolucionária. Eu acho que aí ele estava com esse paradigma, ele um pouco tentou aplicar aquilo para a Rússia. Eu acho que o problema do Trotsky maior é o seguinte, Guilherme, ele estava, entre 1906 e 1917, não estava ligado ao Partido Leninista. Quando ele entrou, o pessoal viu ele meio como um cara que entra de forma oportunista. Você lembra quando Gabeira entrou no PT ali, no governo do PT, depois de ser do Partido Verde durante 20 anos? Então, eles tiveram uma certa resistência com o cara, querendo já entrar como cardeal, já querendo entrar na alta cúpula. Eu acho que a briga foi um pouco por aí, não era um leninista histórico. E ele tinha muito essa visão de que tinha que ser igual a 1848 ou nada. É essa a minha principal divergência. Eu concordo com ele em outros pontos. Por exemplo, concordo em Kronstadt, que ele fala de Kronstadt, que é aquele texto, muito barulho por Kronstadt,
Eu acho que ele está certo. Acho que ele reprimiu um movimento que era contra-revolucionário mesmo, e que os caras estavam ali, é o que ele falou, uns caras meio narizinho empinado, uns coxinhas, uns caras preguiçosos, uma escória. Tem pontos que eu concordo com ele, entendeu? Tem vários pontos que eu concordo com ele ainda. Mas aí outros pontos não. Ô Lúcio, não é meio complicado você falar isso, que o Trotsky não era um leninista histórico, uma vez que o Trotsky tinha uma relação muito forte com Lenin, ele foi do Partido Bolchevique, saiu por uma divergência organizativa e depois, voltou, né, por ter sanado essas divergências, né, políticas. Pois é, isso sempre dá controvérsia, né? Porque eles estiveram lá no Partido Social Democrata, o bolchevique teve um racha, ele ficou, o Lenin ficou de um lado, ele ficou do outro. Então, ele fez uma crítica ao texto, à ideia do Lenin de partido de vanguarda. Ele falou, não é hora de partido de vanguarda agora, isso aí que você está falando vai virar ditadura, você vai acabar virando um jacobino, está no texto Nossas Tarefas. Ele falou, não, agora é hora de todo mundo um partido social-democrata. Parece que, inclusive, a ideia de Partido dos Trabalhadores é dele. Ele tem esse mérito aí com o PT. Mas nessa discussão aí com o Lenin, ele sugeriu, não, vamos fazer um partido de tendência, não vamos fazer esse centralismo democrático aí, que não é a hora, vamos juntar aqui as forças, que a gente acabou de ser derrotado em 1905. Então é o seguinte, entre 1906 e julho de 17, ele combateu o Lenin. Ele tinha muitas críticas, ele não estava no partido. É isso que eu não estou considerando ele histórico, entendeu? Mas o que eu sei está no site Russia Today, o Lenin tinha um fraco, assim, ele tinha uma amizade, uma dívida pessoal com o Trotsky, porque o Trotsky ajudou ele no exílio. E aí uma coisa que é difícil para a gente entender, que é brasileiro, eles discutem daquela maneira rude, insultando um ao outro, mas eles não ficam inimigos. Aquele é o jeito deles de ser. Aquele povo eslavo ali para a Polônia, Rússia, eles têm esse jeito mais direto, franco de falar. Mas agora, para o brasileiro, que é mais ibérico e tal, cordial, leva para o coração, igual os jovens falam, nunca teria condição de aliar depois de que você se insultou publicamente. Você não acha? Se você chamou o outro de urso traiçoeiro, ou um respondeu que você é candidato a jacobino, a ditador, para eles, isso é normal. Então, eles tinham uma amizade. Tem essa questão. O Lenin tinha uma amizade com ele, pessoal, porque o Trotsky ajudou ele no exílio. Ele tinha um fraco, assim, por esse cara que ajudou. E aquela troca de insultos deles, quando eles falam rudemente, para eles é normal. Você pode depois entrar no partido do outro e fazer um jornal com o outro, que ninguém fala, cara, que hipócrita, você falou aquilo dele. Não, você falou aquilo de mim, para eles não, isso é tranquilo. É uma questão cultural, que o brasileiro parece que não entende. A gente tem que ver isso. Aí eu suponho que no momento que morre o Lenin, que acaba essa ligação mais pessoal com o líder, o grupo que fica hostiliza o Trotsky. É isso que eu suponho. Aí acaba essa questão diplomática com o líder e passa a ter uma disputa pela direção. Isso eu acho que ali é bastante claro, né? Eles disputam pela direção ali, o Trotsky e o Stalin. Acho que todo mundo... Isso todo mundo vai concordar, né, Guilherme? Sim, sim. E Lúcio, fala aqui um pouquinho da China atual, né? Como que você vê a posição aí da China, né, disputando aí com os Estados Unidos, né, o título aí de maior potência capitalista? Pois eu vejo com preocupação, até bom a gente falar sobre isso, assim, que é a posição da esquerda brasileira mesmo, por exemplo. Estava acompanhando os vídeos do Jones Manuel sobre o assunto. E também eu leio às vezes o que o PCB fala sobre o assunto, o Partido Comunista Brasileiro. Então, o Partido Comunista Brasileiro tem uma posição clara sobre a China. Ele fala que a China permanece socialista com características chinesas, características próprias. Já o youtuber
do partido militante não segue essa orientação, fica num limbo teórico, não fecha. Aí eu acho que a gente tem que tentar, pelo menos, trabalhar com a hipótese da organização que a gente está, né? Então, eu acho que é uma melhor hipótese. Não quer dizer que não tenha elementos em contrário, não. Igual o Ian Neves falou recentemente. Muitas vezes nessa discussão da China, os dois lados têm bons argumentos. Mas acho que a gente tem que se precaver, Guilherme, de algumas coisas que a China faz, que a gente querendo associar com eles, por serem esquerdas, socialistas, aparentemente, é um pouco complicado. Nós estamos numa situação no Brasil que a gente tem mais a oferecer para eles, são produtos agrícolas e pecuários, agropecuário, produtos primários. E eles, produtos industrializados de alta tecnologia. Então, nós vamos ficar na situação de colônias sempre quebrados no vermelho. Eles têm sido nosso maior parceiro comercial, né? Mas a gente tem que ter clareza de o que eles são realmente, o que eles estão oferecendo. Então, por exemplo, eu tinha uma TV Gradiente, ela quebrou uma peça, eu fui tentar repor. Aí, aqui na loja, o cara falou comigo, olha, agora você pode comprar as LCD que a Gradiente faliu. Depois eu pesquisei sobre isso, eu soube que a China ela faz dumping, ela invade outros países com produtos de baixo preço e ela quebra as empresas de vários países. Tanto tem países que não permitem a entrada de produtos chineses, ou taxam de forma muito mais alta. Eu soube que, por exemplo, Vietnã, que é um país que está mais ou menos próximo, às vezes ele renomeia os produtos chineses, faz um acordo lá, e vende como se fosse vietnamita para poder driblar essa situação. Então, assim, o que eu acho perigoso é simplesmente a gente não ter essa clareza que, por vezes, pode ser mesmo. Vamos supor que a China seja imperialista com um disfarce de socialista. Tem alguns fatos que algumas pessoas levantam que são bastante preocupantes, assim, por exemplo, principalmente a política em relação à África. Parece que a África, eles têm uma política mais agressiva, porque a influência dos Estados Unidos é menor lá, menor que aqui. Aqui é bem um quintal mesmo, uma influência direta. Lá, parece que a China ela consegue disputar influência. Então, por exemplo, tem o Jason Unhur, que é o youtuber americano, citou esse exemplo num vídeo. Então, ele contou que o Djibouti, que é um pequeno país do chifre da África, bastante pobre, precisava de um porto, que o principal deles ali é Porto. Então, a China ofereceu melhores condições que as empresas americanas, e eles foram fazer com a China, mas eles não conseguiram pagar. Aí a China colocou a seguinte cláusula no contrato, eles foram ver, se vocês não conseguirem pagar, tudo bem, vocês podem ficar com o porto, mas vocês vão aceitar uma base militar nossa aí no seu país. Entendeu? Então, isso não é bem característico de internacionalismo proletário, não, viu? Então, tem outros exemplos que eu sei disso, por exemplo, tem um amigo indiano, chama Sangram Chakrabarti, simpatizante também do maoísmo na Índia. Ele fala que tem os guerrilheiros indianos lá, né, os maoístas. Por vezes, eles passam a fronteira da China com a Índia, da Índia com a China, entram no território da China. E que a China, embora eles sejam ditos maoístas, não pratica essa amizade proletária, não. Por vezes até fuzila os guerrilheiros. E eu vejo outros indícios nesse sentido, cara. Por exemplo, as Filipinas estão queixando muito, o movimento maoísta nas Filipinas queixa muito que a China vende armas para o governo do Duterte, que é tipo um Bolsonaro filipino. E fora, recentemente, tem uma treta, a China é bem agressiva nessas tretas de fronteira, de águas territoriais. Então, tem uma ilha que estava em litígio lá, mas ela é bem mais próxima das Filipinas, está nos mapas desde o século XVI, como das Filipinas, e que a China, ela tomou a Índia, ela tomou a ilha para ela, e que tem movimento dos filipinos querendo a ilha de volta, que historicamente é deles, está muito mais próximo deles. Então, a gente vê, por alguns depoimentos, tem um comportamento bastante agressivo, mais próprio do imperialismo. Outra coisa que eu noto, o tal do bilionário, né, Guilherme?
bilionário não pode ser coisa de socialismo. Não tinha bilionário na União Soviética do Stalin. Teve camponês rico, teve fazendeiro rico, teve empresário, mas nunca o bilionário. O bilionário é mais próprio do monopólio, mais próprio do imperialismo. Você não acha? Certo? E, ô Lúcio, falar aqui um pouco aí de pandemia e China, né? A China foi acusada, é, de ser, né, a principal responsável aí pelo coronavírus, né? Que, tipo, tanto é que muita gente falava aí do coronavírus como se fosse o vírus chinês. Como que você vê esse tipo de acusação, Lúcio? Olha, eu vejo que eles se acusaram mutuamente, né? Se acusaram mutuamente. A China falou que tinha sido uma arma química introduzida pelo exército americano. Não foi um site de um maluco. Eu também fiquei besta de ver isso. Foi o Ministério das Relações Exteriores, aí no decorrer aquele conflito verbal com o Trump. Olha, eu pesquisando para essa live, eu descobri uma coisa muito interessante. A China, ela tem a população dela, uma parte está fora do país, assim. Em Formosa, né, assim, fora do Estado-nação chinês, dominado pelo PC, pelo Partido Chinês. Tem a população chinesa em Singapura, tem a população chinesa que está em Hong Kong sob outro status, né? Então, sob, por exemplo, que o trotskismo ele é mais aceitável na China, é mais em Hong Kong. As outras vertentes, mesmo o maoísmo, ele é reprimido. Tem uma repressão da esquerda e dos movimentos sociais na China. Acho que isso é inegável mesmo. Esquerda Diário, até o próprio PSTU falam nisso. Eu concordo com que existe essa repressão. Isso é patente. O jornal A Nova Democracia comentou também que a China censurou a leitura do jornal lá. Eu acho bizarro, porque o jornal é em português. Então, será que tem tradução automática? Do que eu mexo aqui, né, nos sites chineses, tradução automática é difícil. Então, assim, ela fiscaliza muito o que vem de fora, isso eu noto. Isso é comprovado. Eu baixei um paper sobre cinema que contava que tem uma cota de filmes americanos para entrar na China e que passa por uma censura prévia. Então, tem o censor para ver se aquele conteúdo não é ofensivo à China, ao Partido Comunista da China. Para nós difícil entender isso, né? Uma esquerda que ainda apoia isso. É porque eu creio que nós temos um estágio diferente. Aqui a nossa censura é o mercado que faz, não é? E a repressão é velada. Então, por isso a gente acha tão absurdo isso que acontece na China lá. Mas, sobre o Covid, agora é o que motivou um debate recente, né? Porque parece que tem um movimento de massas enfrentando a polícia e protestando e denunciando. Sobre isso, eu queria te dizer o seguinte. Eu concordei com a partir da visão do Elias Jabbour, eu queria fazer uma reflexão. Ele explicou o seguinte: o prefeito, na cidade chinesa, ele não é um síndico igual aqui. Ele compete com outro prefeito com metas, por exemplo, de Covid zero. Então, ele parece que ele tem bastante mais poder como burocrata, digamos. Burocrata é muito pejorativo, né? Mas ele parece que, eu acho que é o termo que dá a ser usado mesmo, ele como burocrata, como gestor, ele tem muito mais poder que um prefeito aqui. Então, assim, ele tem o poder de decretar lockdown, e o lockdown estava sendo muito pesado, está sendo pesado para eles, né? Muitas pessoas ficam sem comida, sem remédios. A reflexão que eu faço é o seguinte: tem um site, parece que é oficial da República Popular da China, que chama, tem um canal no YouTube, SWCC Lectures, em chinês com legenda em inglês. Aí tem um cara que fala, quando ele fala sobre a Revolução Cultural, um professor chinês, ele fala que o que aconteceu lá foi o seguinte: carnaval nas bases, sofrimento da burocracia. Olha que interessante, Guilherme. Eu acho que hoje acontece o contrário, de quando Deng Xiaoping para frente. A burocracia, ela faz um carnaval,
ela farreia em cima da base, e a base sofre. Então, o prefeito tem muito poder, decreta lockdown, aí na hora que, por exemplo, tem um incêndio numa fábrica, ou na hora de fugir, o dirigente ainda coloca uma restrição, não é? Então, acho que hoje é o contrário da revolução cultural. A burocracia sapateia, faz muita coisa, faz o povo sofrer e tem pouca margem de punição pelo que ela faz. E a base está sofrendo. Não é? Eu acho que aí, hoje, a gente vive lá, eles vivem lá o contrário da revolução cultural, contra a revolução. Eu acho que essa análise que os trotskistas fazem é correta. Eu acredito, eu sou convergente nessa análise que a revolução cultural foi uma revolução antiburocrática. Para o PSTU foi fracassada. Eu acho que ela foi bem sucedida. Então, o essencial dela teve excessos, erros, mas no essencial ela foi esse momento que eu te falei aí, que não acontecia isso, acontecia hoje. A base estava fazendo um dito carnaval, interessante o termo carnaval para os chineses usar, né? Carnaval na base, sofrimento da burocracia, e hoje é o contrário. Carnaval da burocracia, sofrimento na base. Boa essa didática, essa ilustração assim, né? E Lúcio, né, seguindo aqui o nosso debate, né, e para uma questão mais polêmica, né, muita gente, né, e eu, né, me incluo nisso, né, acusaram, né, o maoísmo ou até mesmo o stalinismo, né, de ser autoritário e de perseguir, né, seus opositores. Tanto é que o Stalin, né, dizimou a velha guarda, né, bolchevique. Como que você vê esse autoritarismo? Qual que é o balanço que você tem sobre isso? Olha, em primeiro lugar, que eu acho que essa história lá dos anos 30 foi. Eu gosto da teoria do Lossurdo, que foi uma guerra civil. Foram 3 guerras civis. Então, teve a guerra civil com os brancos, teve algo semelhante a uma guerra civil com os grandes fazendeiros e os grandes industriais ali, e teve esse conflito interno, que não envolve só o Trotsky, também com o pessoal, os grupos ligados a Bukharin e Kamenev e Zinoviev. Então, eu acho boa essa teoria de que o conflito entre nós, acho que a gente tem que estudar bastante isso com documentos e tal, para a gente evitar que os conflitos entre nós evoluam para a guerra civil, para sair no braço, resolver as diferenças. Eu acho que essa é a maior lição que a gente tem que tirar. Eu acho que ali os dois lados foram num crescendo de enfrentamento e tal. Deixa eu ver o que eu posso pontuar mais para você sobre isso. A questão do autoritarismo, né? Eu acho que o problema mesmo começou depois na União Soviética. Eu acho que no tempo do Stalin as coisas não estavam sendo discutidas. Eu acho que ali nos anos 30 é porque o grupo do Bukharin, do Zinoviev, do Kamenev, viram, isso é interessante que o professor Grover pesquisa, Guilherme, viram que havia uma certa fraqueza e desgaste do grupo do Stalin dentro do partido. Tanto que um elemento que o Grover traz é uma coisa bastante curiosa. O Trotsky mandou um telegrama para o Comitê Central em 1936 falando assim. Eu fico pensando, por que ele queria com esse telegrama, né? Os historiadores debatem, o telegrama é verdadeiro, está lá na Biblioteca do Congresso. O telegrama fala assim, acabem com essa linha que vocês estão indo, vamos partir para outra linha, vamos priorizar a democracia proletária, e eu dou inteiramente, eu dou apoio total, maior apoio. Aí o telegrama, ao invés de ser bastante discutido, já foi direto para o Comitê de Segurança Pública, que era a KGB. E no telegrama, no verso dele, o Stalin escreveu assim, com raiva, espião feio de Hitler, espião de Hitler. Então, o telegrama, isso não era para mostrar para o pessoal, acabou nas mãos de um general, Yakovlev, que vendeu a Biblioteca do Congresso. Então, originalmente,
O que o Stalin escreveu não estava previsto para ser visto pelo público. Então, é um dado que o Stalin acreditava no que ele estava falando sobre o Trotsky. Eu acho o telegrama interessante. Outra discussão, a democracia proletária era um assunto que o Trotsky falava, você lembra? Ele falava, não, precisa ter democracia, e ainda uma coisa boa para a gente discutir. Eu acho que para a gente ter a transição para o socialismo tem que ser 3 pontos. Economia planificada e estatizada, e planificada, né? Fazendas coletivas no campo, tem que ter o socialismo no campo, e democracia direta, tem que ter formas de democracia direta. A classe operária e camponesa tem que estar participando das decisões de alguma forma. Então, eu acho que todos esses países se dizem socialistas hoje, eles ficam a dever nesses pontos aí, Guilherme. Por isso, a gente pode considerar que eles têm mais resíduos socialistas, mais uma casquinha, quer dizer, são 5, bom a gente falar sobre eles. China, Laos, Coreia do Norte, Cuba e Vietnã. O menos conhecido é o Laos. Mas parece-me que nenhum deles aí preenche esses quesitos, você não acha? Não, sim. Ô Lúcio, o Trotsky também falava aí de uma revolução política na burocracia para tirar, né, a burocracia aí do aparelho do Estado e, né, continuar aí, né, digamos assim, a transição, né, rumo ao socialismo, né? Você concorda que, com o termo daí dessa revolução política, né, dos trabalhadores tem que fazer uma revolução política contra a burocracia para poder, né, tirar ela e continuar, né, caminhando ao socialismo? Eu concordo, mas a gente tem que ver o que é essa revolução, porque ele deixou. Tem, tem 2 momentos que ele fala disso de forma diferente. Tem momentos que o Trotsky fala que bastaria, ele dá a entender, pouco que eu vi sobre isso, que bastaria mudar a direção, Guilherme. Então, se tem uma direção antiburocrática, você muda a direção e as estruturas estão sadias. Isso aí parece que textualmente são as palavras dele. Ele acreditava que as estruturas da União Soviética eram socialistas e que se mudasse a direção, desse essa virada ali a partir da cúpula, você já podia caminhar de novo para o socialismo e resolver esse problema do Estado operário burocratizado e tal. Isso num determinado texto. Eu não preparei isso para vocês, a gente pode fazer outra, que eu tento preparar essa outra posição dele. Ele chega depois em outra posição, dizer que não, está tudo altamente comprometido, os métodos são praticamente os de Hitler, e que ele dá a entender que não tem tanta diferença se houver restauração capitalista. Então, ele tem 2 posições diferentes sobre isso. O PSTU reconhece a Revolução Cultural como revolução antiburocrática, mas considera falhada. Então, temos aí um ponto de concordância. Já a direita, ela foca no que é residual, que são aqueles excessos. São, por exemplo, estudantes quebrando Budas, quebrando patrimônio histórico, expulsando a Igreja Católica, as freirinhas, as freiras, né? Isso aconteceu, não é? Sem dúvida. Então, assim, mas isso não é o essencial. O essencial foi que houve uma desburocratização. Então, o povo podia, lá no Decibel, naqueles jornais que ficavam nos espaços coletivos, denunciar o burocrata corrupto e o Estado fazia alguma coisa, denunciar o racismo da etnia Han, denunciar a burocracia, denunciar a corrupção, a burocracia e o racismo da etnia Han, que eu acho que são os problemas que eles têm agora lá. Então, os problemas que eles combateram na Revolução Cultural, eu creio que são os problemas que eles têm. Não é interessante pensar assim? Porque, por exemplo, em Xinjiang, eu creio que acontece o seguinte, quando você reintroduz o capitalismo ele funciona de forma a desenvolver umas regiões mais que outras, e algumas regiões, elas hegemonizam as outras, igual no sistema mundial. Então, a riqueza, as universidades, as editoras, elas ficam numa região, a outra fica na situação de colônia. Então, fica uma região dentro do país, como metrópole, igual aqui em São Paulo, outra na situação de colônia, que é o Nordeste.
Então, isso produz uma destruição do país, né? Um ódio entre as regiões, um ódio entre as pessoas do próprio país, que quem faz é o capitalismo. Então, eu acho que é o que acontece lá. Então, no momento que volta ao capitalismo, 76 para cá, essa região de Xinjiang fica pobre, fica na situação de colônia, e a região rica da etnia Han, de Pequim, fica na situação de região metrópole. Isso aí causa, devido a esses fatores que eu estou te falando. Se fica concentrado tudo numa região, você fica na situação de pobreza, de dependência, causa mesmo um ressentimento, né? Eu creio que a reintrodução do capitalismo, ela acirra esses problemas que eles têm lá. Não é interessante pensar? A burocracia, porque, por exemplo, na hora que você privatiza, a gente já vê como é que é aqui. O cara, ele privatiza, né, o governante, e ele facilita para aquela empresa, do amigo, do parente, do compadre, ganhar aquela licitação na hora da privatização. Então, eu suponho que isso acontece lá também. Na hora que o partido começou a privatizar, são pessoas próximas, os amigos, parentes e compadres, que, num processo corrupto, assumiram esse patrimônio público. Não é? Na União Soviética, isso foi totalmente um crime. Eu acho que na China, eles ficaram mais espertos, eles viram que se você levar esse processo até em a volta da democracia liberal e tudo, confiando que o Ocidente é democrático mesmo, que eles são a favor dos direitos humanos, que eles não são imperialistas e tal, se for confiar no Ocidente, você leva um ferro muito grande. Eles viram que a Rússia ficou humilhada, então eles submetem tudo ao interesse nacional. Não é? Mas agora, aí tem quem analisa, igual o pessoal do jornal Nova Democracia Radical, nesse sentido, chama a China de social fascista, porque nacionalismo de direita, nacionalismo burguês, e tem sempre, você dá um peteleco, cai no fascismo, né, Guilherme? Eu, particularmente, acho complicado chamar a China de social fascismo, porque remete a uma discussão imbecil que o Partido Comunista Alemão, né, fazia, né, em 30, na vésperas aí do Hitler, de chamar a social-democracia de social-fascismo. É uma expressão do regime burguês, mas não é social-fascismo. Enfim, dando continuidade aqui ao nosso papo, ô Lúcio, explica aí pro ouvinte, né? Você falou tanto aí dessa revolução cultural. Explica pro ouvinte o que é essa revolução cultural. Ah, sim. Olha, a esquerda do partido da China, até hoje, ela é marcada pelo Grupo de Xangai. É bem marcado por essa experiência em Xangai. Então, o que era a conjuntura da época? Ali na Revolução Cultural, que é 65, 66. No final dos anos 50, começou um debate com o Khrushchev passou aquele relatório sobre Stalin, fritando o Stalin, e o partido chinês falou assim, olha, esse cara ajudou a gente aqui, não é por aí você fazer tábula rasa e que ele não deu contribuição nenhuma. Aí, e o partido chinês conseguiu publicar isso na imprensa russa. E na própria Rússia, esse pau quebra, né? Esse assunto Stalin parece até hoje, tem gente até, eu vi já na TV russa, gente saindo no braço uns com os outros, em programa de auditório. Lá é um assunto, assim, também bem, tipo Getúlio Vargas aqui, mas acho, inclusive, tipo Lula que é agora, que as pessoas matam por conta desse debate, se matam, saem para cima de um partido, né, para matar, essa polarização tipo Lula. O Stalin, eu acho que é isso lá. Ele divide mesmo, tem gente que lutou ao lado do exército dele, é apaixonado e sentiu que a família melhorou. Tem gente, igual, por exemplo, Solzhenitsyn, que sentiu que a família foi presa ou desgraçada por conta do partido na época do Stalin e tal. Então, cria uma discussão muito candente. Na hora que o partido chinês entra, falando que o cara apoiou eles, e que, no geral, não pode fazer esse método de zerar a contribuição do cara, o Khrushchev, depois de um tempo, quando vê que o pau tá torando mesmo, que tá dando uma grande polêmica lá dentro, ele fala, não, chega, corta essa discussão aí. Então, o paradoxal que eu acho, que é muitas vezes a pessoa que
quer cortar com o stalinismo é que não quer discutir. Então o Khrushchev fala, não quero que o Partido Chinês discuta nada aqui. Aí, os estudantes chineses, que tinham muitos lá estudando em Moscou e na China, nessa forma de intercâmbio, se doeram pela situação, falaram, não, a gente vai passar aqui o que a embaixada passou, nós vamos entregar na forma de panfleto. Então, por que não pode discutir? Aí, a polícia quebrou o pau e teve gente que voltou para o país deles, machucado e tal, deportação. Aí começou o problema entre os dois estados. Primeiro, antes era, igual eu te contei, a gente tem que tentar discutir essas coisas bastante mesmo, nossas diferenças, sempre com documentos, sempre com a dialética, e até cansar mesmo, porque quando você fala, não vai ter discussão, não. É a posição autoritária. Então, assim, algumas coisas que o Trotsky aponta, que a burocracia, é óbvio que é um problema mesmo. Na época dele é um problema, que o próprio Stalin discute. Mas eu acho que a burocracia, ela pega mesmo depois do Khrushchev com Brezhnev e Gorbachev. Gorbachev é um super burocrata, cara, que é um cara que confia que no Ocidente, que só bate carimbo ali, acha que tá bom. E confia no discurso dos Estados Unidos, da mídia. Isso é um grande problema, né? A gente vê que parte da esquerda brasileira, ela confia também na Globo, no discurso da mídia, em ingenuidade, ele tem um interesse, né? Tem interesses econômicos dos Estados Unidos. Então, assim, aí nesse momento em que o Khrushchev está forte e tem gente defendendo o Khrushchev dentro da China, isso é importante também. Tem uma linha lá com o Deng Xiaoping, que fala lá no começo dos anos 60, falou, olha, vamos deixar a pequena propriedade mesmo, vai ser melhor, vamos fazer aí uma distensão com o Ocidente, tipo o Khrushchev, só que ele não cita o Khrushchev, mas ele é uma linha semelhante, então quer rever algumas coisas, quer uma linha mais pacífica com o Ocidente, quer acabar com as cooperativas no campo, que fala assim que tem muito conflito para fazer, tem muita gente com raiva, muita gente perdeu a terra e tal, e não está funcionando direito. Então, tem uma linha que quer uma revisão, que é um alinhamento com o estilo Khrushchev, tá dentro. Então, ficou um pessoal mais à direita, com o Deng Xiaoping, já nos anos 60 ali, começo dos anos 60. E esse pessoal estava ganhando força, porque quando a China briga com o bloco socialista, ela fica tendo como amigos só o terceiro mundo e a Albânia. Ficou praticamente, né, o resto do bloco rompeu, o bloco capitalista rompeu. Ela ficou muito isolada e ela depende de outros países, né? Então ela ficou com poucos, ficou com o terceiro mundo, alguns países tipo Iugoslávia e tal, que relacionavam com ela, os não alinhados, o terceiro mundo e a Albânia. Então ela ficou numa situação difícil. Nessa conjuntura difícil, o que o pessoal, esse grupo aí de Xangai falou, olha, no momento agora as coisas estão burocratizadas, os dirigentes são burocratas, uns caras de gabinete, a classe operária tem que dirigir tudo. As discussões começaram na parte artística, com essa discussão da ópera que eu mencionei, a demissão de Hairui. Mas aí o próprio Mao assumiu a coisa, lançou a campanha. Então, não era todo mundo tinha que fazer a mesma coisa, mas eram campanhas. Então, o diferencial do socialismo chinês foi que ele foi feito com base de campanhas e algumas existem até hoje. Mas só que hoje parece que o Estado ele não estimula o cidadão comum a fazer críticas às políticas estatais. Isso aí diminuiu demais. Mas ele constrói com base em campanhas. Então, a Revolução Cultural é uma grande campanha para que as massas participem, para que a pessoa, mesmo ela sem ter uma especialização em engenharia, que ela dê opinião numa obra de engenharia, por ser uma pessoa do povo. Então, é um esforço, assim, de que o estudante universitário, que está lá lendo Lukács e tal, que ele vá lá para o campo e converse com o camponês que colhe a pera lá, que ele só não fique lá com essa coisa, que ele lê o Marx, a obra marxiana, que ele vá lá conversar com o camponês e ser questionado. Então, eu soube que eles fecharam as universidades para repensar, e agora eles estão, depois que reabriu, eu soube que é um molde interessante, Guilherme. Pouco que eu soube, o João Carvalho que falou isso, que eu achei fascinante, que agora, por exemplo, vamos supor, eu vou estudar alemão.
A gente, na letras lá do UFMG, você estuda a língua alemã, gramática, algumas expressões e tal. Só que eles fizeram uma forma integrada, que a universidade, você vai estudar alemão, você estuda a cultura alemã, a história do país, a economia e a língua. Olha que interessante. Eles repensaram isso da universidade ser fragmentada nessa especialização. Dessa maneira, me pareceu que foi bem interessante. Fechou um tempo para repensar, para não ter essa coisa do cara assim, de nariz empinado, que cita Marx, mas que desconhece a pobreza lá do camponês, que nunca viveu como camponês. Então, eles faziam, por exemplo, assim, no exército, o cara que é general, ele serve como soldado durante uma semana do mês. Então, para ele ver se a comida está prestando, se tem maus tratos, como é que é ali que o dirigente te trata. Aí eu acho interessante, né? O general ele serve como soldado para ele ver ali como é que é a vida do soldado, porque a tendência isso é uma discussão, acho que é geral, né? Dessas experiências socialistas. É o cara que está como dirigente, ele vira um burocrata que ele só bate carimbo, que ele só busca o resultado econômico imediato ou próximo, ele quer só ficar ali e perenizar naquele cargo, ele quer conforto, né? O burocrata. Aí corta com o internacionalismo proletário, o cara quer só um resultado econômico, e o ser internacionalista é caro e dá problema. Então, o Trotsky, ele aponta alguns problemas que são reais. Eu acho que, às vezes, o enfoque dele é errado. Por exemplo, na hora que aconteceu a revolução em um só país, o Estado vai buscar estabilidade. O partido vai querer revolucionar. Então, isso dá problema. Então, por exemplo, na hora que faltou trigo, quebra da safra, a Rússia vai tentar comprar lá com a Alemanha, aí a Polônia. Aí o governo fala assim, não vou vender para vocês não, tem esse partido aqui, comunista, apoiado por vocês, me ferroando aqui, eu vou querer não. Entendeu? Que aí, na hora, o Estado, ele busca estabilidade, o partido busca revolucionar. Então, eu acho essa contradição que o Trotsky apontou muito interessante. Eu concordo que é interessante, porque realmente esse problema existe. A gente vê no Estado cubano hoje em dia. Então, o Estado cubano foi mediar as discussões com as Farc e propôs rendição incondicional. Não, né, camarada? Eles vão sair de mão abanando, eles viraram, parece que as Farc virou tipo um PT lá. Eles já tentaram várias vezes, eles voltam a ser partido legal, e tem violência contra eles, tem assassinato de líder, eles voltam para a guerrilha de novo. Então, agora, olha para você ver, olha como é que Cuba busca, o Estado busca a estabilidade na região hoje em dia. Aí ela propõe coisas que são contra o internacionalismo proletário, contra a classe trabalhadora mundial. Rendição tem que ter condições, não é? Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer pelo papo com o Lúcio Júnior, né? Confundi o nome dele, coloquei aqui Luiz, mas é Lúcio, né? Peço desculpa. Né? Gostei aí do papo, né? Algumas divergências em alguns temas, mas um papo foi bom. E passo a bola aí para ele de novo fazer as considerações finais. Joia, Guilherme. Então, eu acho assim que a mensagem é essa: paz entre nós, guerra aos senhores mesmo. Acho que a gente tem que discutir as coisas bastante mesmo, né? Eu soube que tem mais ou menos uma piada que o Mao, quando caiu o Khrushchev, o Mao falou assim: o Kosygin, que sucedeu, foi lá visitar ele, para ver se melhorava a relação, lá no começo dos anos 60, 64, mais ou menos. Aí o Mao falou assim: então o que você acha aí do Khrushchev? Aí o Kosygin falou assim: não, é um cara que deu muitas contribuições aí para o marxismo-leninismo, desenvolveu o marxismo-leninismo. O Mao respondeu assim: não, então você acha que é isso mesmo? Então traz ele aqui para dar umas palestras, ele vai ensinar para nós essas contribuições aqui, o que a gente está querendo saber mais. Aí o Kosygin falou assim: cara, acho que não vai rolar não, viu? Aí o Mao falou assim: olha, tem que rolar a discussão,
Mesmo que as pessoas falem, não, chega, já discutiu demais, é exaustivo, para. Ele falou, não, nem que dure 1000 anos, mas a gente tem que pôr as diferenças em pratos limpos. Entendeu? Você falou aí, tem uma contribuição, você tem que me mostrar qual que é, cara, que eu não tô vendo. Não é? Eu acho assim, vamos discutir. Nem que, que canse e tal, mas se você falou, você tem que me mostrar, né? Aí fica essa dica aí. Vamos debater e tal, com documentos. Eu acho, eu acho que a gente está buscando muito, Guilherme, só vou fechar com essa consideração. A gente está buscando muito, quando a gente fala em socialismo, experiências socialistas, modelos positivos. Então, você viu aí na campanha, o pessoal do PT falou, não, o nosso socialismo é a Dinamarca, é a Suécia. Falou assim, somos cristãos, quer dizer, nem católicos não são mais, nem esquerda católica, somos cristãos, nós queremos dividir o pão, e nosso modelo é a Suécia. Tá, né, gente? Ó, aí a gente está buscando vitrine, né, para fugir daquela crítica violenta do adversário, e o adversário, ele tá violento, fascistão mesmo, né? Tá uma situação muito séria, historicamente, para nós, realmente. Eu acho que o que está posto aí, eu vi um meme que falava muito bem que nós estamos vivendo, assim, é, tem aquela pessoa que fala assim, não, vamos ficar no normal. Só que o normal tá insuportável, né, cara? Tá insuportável essas condições de trabalho em sala de aula, que a gente trabalha muito e ganha pouco. Tá insuportável não ter o trabalho com CLT, tudo terceirizado, tudo precarizado, né? Então, o que essa pessoa chama de normal tá insuportável. Beleza, então, ó, fica a dica aí, debater nem que seja para cansar, não é? E quem fala que tem que uma coisa tem que provar, né? Então, paz entre nós, guerra aos senhores. Esse é um dos objetivos fundamentais aí do Mesa de Debates. Mas então vamos aqui encerrando a gente tem ainda muita coisa para fazer, né, pro ouvinte aqui. Lembrar aqui sempre de se inscrever no canal Pod Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas. Também curta a nossa página do Facebook Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. E siga a gente no Instagram, Mesa de Debates. E, né, colabore aí com o nosso Pix 385 007 02800 CPF. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço aí a todo mundo e fui!